Voiber José Conte, um jogador e diretor, né, e campeão pelo Comerciário, referente do ano 1968. Realmente a gente lembra na época do Comerciário que a gente tinha assim, uma relação grande como torcedor, né? E depois jogador de futebol e tal. E realmente o sonho da gente era jogar, né? Houve uma decisão do campeonato em 3 jogos. Primeiro foi aqui no Heriberto Wilson, o Comerciário foi 0-0, em Joinville foi 0-0. Depois, com esse julgamento da federação e tal, o Joinville, o Caxias, né? Então fizemos 3 jogos com o Caxias, 0-0 as 2 primeiras, e a terceira foi em Florianópolis. Aí o Comerciário ganhou de 2-0. Batista, Alemão, Ari Prudente, eu e o Tô. Bita e Jair. Valdomiro, Sado, Chico e Bocia. Isso aqui é de janeiro de 69. Comerciário daqui. É eu, o Chiquinho e o Bita. Dinâmica da malharia. Aí tá! Termina! Título agora! É com o meu filho Thiago! Aí, filhão! Nós somos campeão do Brasil! É isso aí! O time de Santa Catarina com a maior quantidade de títulos nacionais. Copa do Brasil em 91, Brasileiro da Série B. O time de Santa Catarina é o campeão. Mais um título nacional, a Série C. Sou Moacir José Fernandes, fui presidente do Criciúma de 85 a 2002. O Criciúma Esporte Clube, ele levou o nome da cidade de Criciúma, não só aqui para o Brasil, mas também para o exterior. Então isso nós participamos de Libertadores e tivemos um bom desempenho na Libertadores, isso foi importante. Ficamos em 5º lugar na Libertadores, à frente de São Paulo, e isso foi uma marca muito forte aqui para a nossa região. Sou o Sushi Chef San Máximo, vou representar o título de 1986. Então, na época eu tinha apenas 8 anos. Eu vinha para o estádio junto com meu pai. Nós morávamos na Içara, né? Então a gente vinha com o içarense, pegava o ônibus, chegava aqui no estádio. Naquela época a gente não tinha muitas condições, mas então a gente vinha na antiga Baixadinha, que era uma parte inferior do estádio, então a gente assistia o jogo. Eu lembro, né, na verdade, daquela simples faixa onde a gente via só, eu na minha idade via apenas os pés dos jogadores. Não, o sentimento assim, é a mesma sensação de ter 8 anos ainda. A gente consegue ainda ter aquela emoção, o coração batendo mais forte, né? Aquele vazio na barriga, o time vai ganhar, não vai ganhar. Então a gente tem a mesma sensação como se fosse antigamente, né? Apesar que tu tinha 8 anos, tu ainda não sabia o que era o Criciúma. Eu vim descobrir depois com o tempo e de lá pra cá a gente nunca mais perdeu essa essência, né? Bom, me chamo Kleber José Marinho Júnior. Estou aqui representando o título de 1989. Bom, esse título ele é importante para mim por diversas situações. Primeiro, por ser uma criança que estava iniciando aí nesse sonho, né, que eu acho que todo menino de 8 para 9, 10 anos tem o sonho de ser um jogador de futebol. E segundo, porque representa muito um contato com meu pai. Eu tenho muito viva, em 1989, né, eu lembro que foi um campeonato muito longo, foi um campeonato bem longo, e eu mesmo criança, assim, eu tenho muitas memórias afetivas daquela época, né, de cheiro, de comida, aonde eu sentava com meu pai. Eu acho que ali, eu, mesmo pequeno, de 9 para 10 anos, eu consegui ver que a gente poderia ser muito mais do que apenas um time catarinense, apenas um time do estado, né, do sul de Santa Catarina, mas um time que poderia representar e ser muito forte nacionalmente. Eu acho que como criança, como um apaixonado por futebol que sou até hoje, eu acho que 89 fez essa diferença na minha vida e na do meu pai, né, por estar vivendo essa situação juntos também.
meu nome é Pedro Paulo Canella, sou atualmente presidente do Criciúma. Eu vou representar os títulos de 90, 93 e 98. Bom, 1990 foi um gosto maravilhoso, porque foi o primeiro bicampeonato, né, que a gente deixou escapar em 87 e em 91 a gente conseguiu, em 90 a gente conseguiu com o gol de Vanderlei em cima do Joinville, que era o nosso maior rival. 93 também foi era um ano difícil, começou difícil e no final deu tudo certo, foi um título maravilhoso. Nós começamos a fazer uma sala de troféu já mais robusta. Bom, 98 foi contra o Tubarão, foi uma final 1-0, gol do Luiz Carlos, que já é falecido, e dizem até hoje que passaram a mão no Tubarão, mas eu não acredito. Nós tínhamos um bom time naquela época e foi um gol meio um peru do goleiro do Tubarão. Bom, título de uma forma geral, todos eles são importantes, né? Assim como esse ano nós tivemos um troféu da Taça Sesc, para mim todos os títulos são importantes, inclusive eu comemoro um turno de 1986, que foi o primeiro ano que a gente foi campeão com camisa tricolor, e para mim aquela taça é uma das mais importantes, tanto quanto a Copa do Brasil, porque a gente dali começou uma trajetória de quebra da hegemonia do Joinville, e foi aonde a gente começou a enfileirar títulos. Meu nome é Mike Luz, eu represento o título estadual de 91. Esse título de 91 para mim ficou gravado na memória pelo fato de acho ter sido o segundo ou terceiro jogo que eu vim do Criciúma. Um tio meu me trouxe ao estádio e o primeiro título que eu vi, aquela festa, deu aquele brilho nos olhos e até hoje eu sigo o Criciúma 90% dos jogos em casa, vou até alguns jogos fora e trago meu filho hoje desde bebê. E aquele muito marcante para mim até hoje, lembro como se fosse hoje, assim. Sou o Bruno Possamay Adão, sou nascido em Criciúma, hoje moro em Bituba. Eu vim representar o estadual de 1995. O estadual de 95, na verdade, eu não lembro muita coisa, porque foi o dia do título foi o dia que eu nasci, 6 de agosto de 95. Pelo que meu pai me conta, né, ele estava se preparando para vir no jogo, né, pela parte da manhã, e junto com meu tio também torcedor fanático do Criciúma, e só que mudou o caminho, né, em vez de vir para o estádio, eles foram para o hospital, porque a minha mãe entrou em trabalho de parto, então eles não puderam ir no jogo para poder ver o meu nascimento. E até hoje, mesmo morando distante, eu sou sócio do clube, eu venho praticamente todos os jogos, né, quando o horário permite, venho sempre acompanhando o Criciúma. Meu nome é Viviane Fernandes Bongiolo e eu estou representando o título estadual de 2005. Esse título para mim é muito importante porque foi quando minha família começou toda a ir junto e foi o primeiro título e o último título que eu passei com a minha mãe. Quem passou o amor, na verdade, para a família toda foi a minha avó, Dona Ivone. Então, aí pegou minha mãe, minhas tias, minha irmã. Hoje eu venho com a família, mas antigamente eu vinha com a família inteira. É um sentimento de família, de eu estar realmente em casa, porque aquilo me traz todo o sentimento da minha mãe, da minha família toda unida. Sou Marcolino Feudals Warmelin e vou representar o título estadual de 2013. Em 2013 foi o primeiro título estadual que eu tive a honra de participar de todos os jogos no estádio e a primeira final estava aqui, foi muito importante e marcante para minha história. É uma paixão que ninguém explica, todo mundo fala que às vezes o cara é louco, mas estar aqui é diferente, o Criciúma é diferente. Título de estadual 2023 eu dediquei à minha mãe, né, que foi quem eu herdei o amor pelo Criciúma. E foi após um ano que ela faleceu, né? Um ano que ela faleceu e não... Eu queria que ela tivesse visto esse último estadual. Então foi algo que pra mim foi muito emocionante, porque ela era uma torcedora rachada e adorava o Criciúma, como sempre, e isso eu herdei dela. Eu sou Eric Eliseu e represento o título de 2023. No começo do ano eu fui para o Uruguai, vestindo essa camisa inclusive quase todos os dias. Eu assisti a um jogo do Peñarol, em pleno campeão del siglo, pedindo aos deuses do futebol que nos dessem uma conquista nesse ano.
E a partir dali, o que se viu foi uma campanha inesquecível. Eu viajei com o time em quase todas as partidas fora. O Criciúma é muito mais que futebol, ele é pertencimento. Eu não sou nascido na cidade, mas me senti um pé preto de coração, corpo e alma. Eu tenho orgulho de, assim que piso fora da cidade, eu visto esse manto. Ele me representa. Eu levo um pedacinho da cidade para fora e sou reconhecido por isso. Não tem um lugar onde eu vá que a pessoa não aponte para minha camisa e diga: pô, vem cá, isso aí é o Tigre, né? É o time lá do Sul, né, cara? E isso me traz uma alegria imensa, acalenta o coração. Meu nome é Laís Furtado Laureano e eu vou representar o estadual de 2023. Ele me marcou muito porque foi a virada de chave que eu tive pra começar a torcer pro Criciúma. Antes eu acompanhava tudo, mas não era nada que me fizesse parar realmente pra acompanhar. Depois que eu comecei, logo assim no início do estadual, eu fiz toda a minha carteirinha, tudo, e eu comecei em todos os jogos. E me abracei muito mais pela parte da torcida, que toda vez que cantava o hino de Santa Catarina, e você nunca vai entender, eu me arrepiava toda. E aquilo ali me começou a dizer: meu Deus, eu preciso estar no meio disso aqui. Aí foi onde eu comecei todos os jogos. Logo após o término, eu esperava os jogadores, tive todo aquele contato com eles, tudo isso me influenciou bastante. Sempre fico arrepiada no estado, eu gosto de estar ali. Eu posso parar tudo que eu tô fazendo e deixar de fazer qualquer coisa para vir no estádio e assistir o Criciúma. Meu nome é Roger Juan Ribeiro Francisco, sou natural de Içara e moro em Balneário Rincão. Eu vou representar o estadual de 2024. Foi especial porque estava com a minha família no estádio, né? Estava com a minha esposa e meu filho e ele pôde vivenciar o bicampeonato catarinense. Desde pequeno, né? Ele vem nos jogos com nós e o clube de coração nosso dele é Criciúma Esporte Clube. Meu nome é Guilherme Pereira da Silva, tenho 35 anos, sou morador daqui da cidade de Criciúma. Eu represento o título estadual de 2024. Esse título marca na minha vida, porque até então não gostava muito de futebol, mas eu vim no jogo do Criciúma e aí comecei a gostar. A partir desse título eu comecei a gostar de jogo, comecei a gostar do Criciúma, comecei a ter uma paixão pelo Criciúma e de lá pra cá não perco mais um jogo, virei sócio, sempre acompanhando o Criciúma. Eu sou o Renan Reinaldo, sou aqui de Criciúma e eu vou representar o estadual de 2024. Eu estava bem desconectado com o clube, assim, e perto do final do estadual, não acompanhei ele inteiro, perto dos jogos finais, assim, eu comecei a rever os jogos e tal, e comecei a viver aquela paixão de novo dos tempos lá quando eu vim em 2003, 2004, naquela época no estádio, e aí depois dali foi crescendo. Eu acompanhei a Série A, a Série B, o estadual do ano passado, trouxe gente que nunca tinha vindo pro estádio no estádio ano passado e foi uma experiência bem legal, assim, reconectar com o clube e tudo mais.